Anvisa aprova novo modelo de rotulagem nutricional de alimentos embalados. 2020 é um dos anos mais quentes da história. E ainda a pandemia pode ser um bom momento para trabalhar a nossa criatividade. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A diretoria colegiada da Anvisa aprovou novo modelo de rotulagem nutricional de alimentos embalados. A medida melhora a clareza e a legibilidade das informações nutricionais presentes no rótulo dos alimentos e tem o objetivo de auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes. As embalagens nos supermercados são feitas para atrair o cliente. Há algum tempo passaram a ter atenção especial. Em busca de alimentação mais saudável, as pessoas começaram a ler ingredientes e informações nutricionais. Uma nova norma aprovada pela Anvisa vai ajudar nesse processo. O que vai mudar principalmente é a questão da rotulagem frontal, que vão vir com o formato de lupas, né, o que foi aprovado pela Anvisa. E essas lupas elas vão informar, por exemplo, sobre alto conteúdo de açúcar, alto conteúdo de gordura, embora não seja a melhor forma de rotulagem mostrada na literatura científica. A gente defendia o alerta de triângulos, que é o alerta que mostra de forma mais clara e com evidências científicas comprovadas na literatura de que ele informa melhor o consumidor. Hoje, informações como zero açúcar ou caloria são destacadas para convencer que esses produtos devem ser escolhidos. Outros destaques, como elementos que podem fazer mal a quem tem alergia, também são descritos, mas com pouco destaque. A nova norma determina que as informações nutricionais devem seguir um padrão. A escrita tem que ser na cor preta e o fundo branco para facilitar a leitura. E todos os valores de referência terão que tomar como base a quantidade de 100 gramas ou 100 ml. Antes a gente tinha porções e porções não padronizadas, então ficava difícil estabelecer um parâmetro de comparação. Agora o consumidor ele tem mais critério para poder comparar, né, e identificar se um alimento tem um maior teor de um determinado nutriente do que outro, né? Apesar da aprovação da norma, o consumidor vai demorar a ver as mudanças nas prateleiras. É porque após a publicação no Diário Oficial da União, haverá um período de 2 anos para que ela passe a valer. E mesmo depois desse período, as empresas terão ainda mais 1 ano para se adaptarem a ela. Até lá, os consumidores terão que continuar se esforçando para fazer as melhores escolhas. Tendência que tem aumentado. Quando a gente avalia o produto, né, o alimento, especialmente os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que de fato precisam de um rótulo, né, porque a comida de verdade não precisa de rótulo, ela não vem embalada, né, ela vem pronta. A preocupação é muito em relação, né, à questão das calorias, principalmente. Só que a lista de ingredientes, ela deve ser a prioridade. A gente precisa se preocupar principalmente com a composição daquele produto, com a quantidade de açúcar, de gordura saturada, dos vários tipos de açúcar, né? Porque o açúcar ele não vem escrito no rótulo somente como açúcar, mas ele pode ter outros nomes, e isso acaba, de alguma forma, enganando, entre aspas, o consumidor. E aí a gente nem sempre tem essa consciência de ler os ingredientes, às vezes por uma questão de falta de conhecimento ou também por uma dificuldade até de enxergar, porque as letras são tão pequenininhas. Não vamos ter preguiça, então, de ler o rótulo dos alimentos. É importante sabermos o que estamos ingerindo. E agora vamos direto ao estúdio da Rádio América M750, onde está o apresentador Giovanni Rodrigues, que traz para a gente os primeiros destaques, né, da programação da rádio para esta quarta-feira. Bom dia, Giovanni.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Isso mesmo, Círia. Vamos começar falando aqui do Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã. O Tribuna Livre de hoje, desta quarta-feira, né? Você confere aí as informações sobre política, local, nacional, né? E muito mais aí para você. E também assuntos aí sobre cidades. Tudo isso e muito mais no Tribuna Livre de hoje, com o nosso amigo Rafael Nobre. E o tema aí de hoje aí da série Falando de Esperança, do programa aí Falando de Vida, nós teremos aí o tema O que é ser próspero? E para você, o que é ser próspero? O convidado aí do programa de hoje é o consultor financeiro Silvio Azevedo. Você não pode perder, a partir de 4h30 da tarde, com nossa amiga Lina Freire. Hoje à noite, a Estação 750, a partir de 10h30 da noite, destaca aí uma live, Catequese Digital. Por onde começar? Do Secretariado Arquidiocesano Bíblico Catequético de Belo Horizonte. O programa vai a partir das 10h30 da noite com nosso amigo Genesi de Oliveira. Aqui também a gente destaca o nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 20 América, é o 319-9412-2179. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, na Rádio Cultura AM830 e também pelo aplicativo Rede Catedral. Círia. Tá certo, tem música, tem informação, tem evangelização, tem notícia e muito mais então, né, Giovani? Muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Bom, e depois de conversarmos com Giovani Rodrigues, agora é hora do nosso papo matinal aqui com o André Cristino, repórter André Cristino, que já está no estúdio para nos atualizar sobre as principais notícias desta quarta-feira. Bom dia, André. Bom dia, Cília. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre caso de racismo. É uma vergonha a gente ter que falar sobre isso, né, André? Mais uma vez, mais um caso de racismo no futebol, mas dessa vez o desfecho foi um pouco diferente. Ontem, no jogo entre Paris Saint-Germain e Istambul, o quarteto de arbitragem era formado por romenos e aos 13 minutos do primeiro tempo, o lateral Rafael, que é brasileiro e joga pelo Istambul, levou um cartão amarelo. A comissão técnica reclamou dessa marcação e aí o quarto árbitro teria sido racista com um membro da comissão do Istambul, o ex-jogador camaronês, o Ebo. Isso aí gerou uma comoção no banco de reservas e, no fim, as duas equipes deixaram o campo. Disseram que não jogariam enquanto o quarto árbitro estivesse na partida. Ele foi retirado, mas mesmo assim eles não jogaram. Então a UEFA teve que remarcar. A partida vai terminar hoje, está marcada para as 2h55 da tarde, pelo horário de Brasília. Vai começar aos 13 minutos do segundo tempo, seguir o restante dos 90 minutos. E o que é importante é porque até então, em casos de racismo, havia reclamação, mas quem praticava o racismo continuava em campo e a pena era muito baixa. Agora que parou o futebol, que adiou a partida, pode ser que seja o início da mudança de chave para se combater de fato o racismo no futebol e que acabe com essa prática que, como eu vi recentemente, o racismo é o bullying mais antigo do mundo. Então a gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso de vez, gente. Isso é uma vergonha. Em pleno século XXI a gente tem que falar sobre isso, né, André? Vamos mudar de assunto? Que chuvão essa madrugada, gente. Eu acordei desligando, tirando tudo da tomada, relâmpagos, trovões. Afetou muita gente essa chuva, André? Choveu demais, né? O INMET vem avisando desde segunda-feira que nós estamos num período chuvoso. Havia até previsão de que pudesse chover até 100 milímetros por dia, não só em Belo Horizonte, como na região metropolitana toda. E nessa noite foram registrados pontos com mais de 50 milímetros. Região Centro-Sul sofreu bastante, região Nordeste. Para você ter uma ideia, no Barreiro já choveu só aí, nesses 9 primeiros dias do ano, choveu 36% da média histórica para o mês de dezembro. E aí, a boa notícia é que, de acordo com o Bombeiro e Defesa Civil, não houve nenhuma ocorrência relacionada à chuva, mas fica o alerta porque as chuvas tendem a continuar nos próximos dias. Deixa o alerta para todo mundo aí ficar atento, então, evitar áreas de alagamento, deslizamentos, né? André, vamos falar de coronavírus, teve pronunciamento do Romeu Zema, tem notícia boa-vinda do Reino Unido, né? Vamos começar pela notícia boa, vamos, por Ontem favor. Começou a vacinação no Reino Unido, com a vacina da Pfizer. Ontem o ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, disse que chegou a fazer um acordo com a Pfizer, são 70 milhões de doses, só que vale lembrar que a Pfizer é aquela vacina que o Brasil disse que não tem condição de armazenar e distribuir, mas disse que fez um acordo. Pelo menos no Reino Unido, ela começou a ser aplicada. Vamos ver no VT. Uma britânica de 90 anos se tornou nesta terça-feira a primeira paciente do mundo a receber, fora dos testes clínicos, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Margaret Keane disse que não doeu e estimulou as pessoas a se vacinarem. Eu digo para irem em frente.
Vão porque é de graça e a melhor coisa que aconteceu até o momento. Então vão em frente, é o que eu digo. Se eu posso, então você também pode. If I can do it, well, so can you. O governo britânico decidiu dar prioridade a idosos, cuidadores e profissionais da saúde na campanha de vacinação iniciada nesta terça. O Reino Unido, país mais afetado da Europa pela pandemia, com mais de 61 mil mortes confirmadas, é o primeiro estado ocidental a autorizar o uso de uma vacina contra a Covid-19. E aí é uma boa notícia, né? O Brasil disse que já tem entre acordos nacionais e internacionais garantidas aí 300 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, mas a Anvisa não aprovou ainda nenhuma vacina para ser aplicada no Brasil. Existe uma lei que foi aprovada neste ano, a 14.006, que obriga a Anvisa a dar um parecer em até 72 horas de medicamentos para importação e distribuição de medicamentos contra o coronavírus, ou a partir desse prazo, se uma manifestação, aí a aplicação é liberada, o medicamento é regularizado automaticamente. Tá certo, a gente vai atualizando aqui as informações para o nosso telespectador, esperamos que sejam sempre boas, com novidades boas sobre essa vacina, né, André? Tomara. Obrigada, você volta daqui a pouquinho. Olha só, gente, o ano de 2020 vai ficar marcado não apenas pela pandemia do novo coronavírus, como nós estamos falando, né? Mas também por ser um dos anos mais quentes da história. O alerta foi feito pela Organização das Nações Unidas. O ano de 2020 será, sem dúvida, um dos 3 mais quentes desde que há registros. Desde janeiro, a temperatura média da Terra foi cerca de 1,2 graus superior ao período de referência de 1850 a 1900. Com temperaturas batendo recordes todos os anos, a década de 2011 a 2020 será a mais quente já vista e os últimos 6 anos, desde 2015, os mais quentes já registrados. É o que aponta o relatório climático anual da Organização Meteorológica Mundial. Há uma probabilidade em 5 de que entre agora e 2024 o aumento da temperatura se situe temporariamente acima da barreira fatal de 1,5 grau, em comparação com a era pré-industrial definida pelo Acordo de Paris. Calor extremo, incêndios, inundações, acidificação dos oceanos ou a temporada recorde de furacões no Atlântico são sinais de que as mudanças climáticas continuam em 2020. A organização alerta que esses fenômenos aumentam a instabilidade que a pandemia da Covid-19 causa sobre economia, saúde e segurança global. Olha só, daqui a pouco você vai entender como aproveitar o período da pandemia para aguçar a sua criatividade. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto em instantes.